Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Nutrição de reprodutores de camarão marinho, de autoria de Roland Walters e Daniel Fagan, ou Fagan. O primeiro autor ele é pesquisador da INVI Technologies, sediada na Bélgica, cuja matriz é na Bélgica. Tá? Esse artigo ele foi publicado na GAA, Global Aquaculture Advocate, da Global Aquaculture Alliance, em 2004, certo? Vamos para o sumário. Nesse trabalho, após a introdução, falaremos sobre maturação e nutrição, lipídios, proteína e aminoácidos, carboidratos, vitaminas e minerais, 7 carotenoides, hormônios, nucleotídeos e, finalmente, as conclusões e as considerações finais, certo? Vamos para a introdução do trabalho. A pesquisas sobre a nutrição de reprodutores de camarão serão um elemento-chave para que se possa fazer um uso eficiente de estoques de animais domesticados e geneticamente melhorados ou selecionados para aquicultura. Então, existe esse trabalho já de algum tempo, né, da domesticação de linhagens de camarão marinho, visando a obtenção de animais mais dóceis, né, mais facilmente manejáveis, que apresentem melhores índices zootécnicos. Esse trabalho de seleção genética, né, buscando aqueles que possuam carga genética para um crescimento mais rápido, né, mais resistente às condições de cultivo e também às doenças. Só que para que esse potencial genético ele seja devidamente expresso, né, vai ser necessário que, juntamente com isso, exista o fornecimento de rações específicas, direcionadas, tá, formuladas para atender esses animais, essas linhagens geneticamente melhoradas. Então, se não houver esse trabalho em paralelo, conjunto de genética mais nutrição, os avanços na genética, né, eles vão ser apenas parcialmente bem-sucedidos, porque para que o animal consiga expressar, né, todo o seu potencial genético, ele vai exigir, por exemplo, mais nutrientes, né, dietas mais digestíveis, com níveis de nutrientes específicos para aquela genética, certo? O desenvolvimento de linhas melhoradas geneticamente de camarão, ele pode se beneficiar de um desenvolvimento simultâneo de rações de alimentos que sejam especificamente direcionados para atender às exigências de genéticas ou linhagens particulares, aquilo que a gente estava falando agora. Além disso, o alto custo dos alimentos utilizados na nutrição do plantel de reprodutores de camarão marinho, tá? Nas larviculturas, certo? Estima-se que esses custos estão por volta de 30% dos custos totais, assim como uma forte dependência de itens alimentares frescos, como lula, carne de molusco, poliquetas,
que podem apresentar uma grande variação em termos de qualidade e disponibilidade, tá? Sugerem a necessidade para a formulação de rações de maturação específicas para esse evento, né, do ciclo produtivo, que é maturação gonadal e reprodução, tá? Existe aí um componente econômico importante, né? As despesas com alimentação de reprodutores são altas, né? Porque, por exemplo, exigem esses itens alimentares frescos, lulas, moluscos, poliquetas. Então, se houver aí um avanço em termos de ração artificial, no sentido de redução de custo, isso vai ter um impacto importante, tá? E o problema é que esses itens frescos, tá? Esses alimentos frescos, eles apresentam variabilidade em termos de qualidade, tá? Ou seja, nem todo molusco, lula e poliqueta é igual, e principalmente disponibilidade, tá? Então, nem sempre se tem disponível facilidade de se obter esses alimentos frescos, o que acaba travando, né? Que acaba comprometendo o fluxo de produção da larvicultura, certo? Em 2001, né, se trabalha de 2004, em 2001, o primeiro autor, tá, que é o Roland Walters, tá, o Walters, esse autor ele revisou a literatura disponível sobre dietas para reprodutores de camarão. Já naquela época comentava da falta de publicações científicas sobre o assunto, possivelmente devido aos custos e à complexidade de conduzir e realizar experimentos nessa área, tá? Então não é todo pesquisador, todo laboratório que tem a estrutura necessária para manter, né, um plantel de reprodutor para realizar experimentos, certo? E também os materiais necessários para a montagem desses trabalhos acaba apresentando um custo elevado que dificulta muito essas pesquisas. De tal forma que a consequência disso é que pouca pesquisa tem sido conduzida sobre dietas formuladas para reprodutores de camarão como única fonte alimentar. A maioria dos estudos apresentam resultados com o uso de alimentos frescos, lula, etc., moluscos, usados isoladamente ou em combinação com dietas formuladas ou suplementos alimentares. Então vejam que há uma escassez muito grande de informação, né? Há uma dependência, mesmo que se use a dependência de alimentos frescos, mesmo que se use rações balanceadas, rações artificiais, elas devem ser complementadas com o fornecimento desses alimentos frescos, caso contrário, os índices reprodutivos não serão alcançados, tá? Em termos de número de ovos, taxa de eclosão, taxa de sobrevivência larval, tá? Aqui a gente tem uma imagem de alguns itens alimentares frescos fornecidos aos reprodutores de camarão marinho, tá? Ingredientes de origem marinha, tanto frescos quanto congelados. A gente tem aí na imagem a lula, carne de mexilhão, certo? Que são fornecidos, né, nos tanques de reprodutores, visando a obtenção desses índices reprodutivos satisfatórios, tá? Vamos seguir adiante com o ponto 2, que fala sobre maturação e nutrição, certo? Maturação e nutrição. Vamos ver aqui. Durante a maturação do camarão, as reservas nutritivas, principalmente
aquelas acumuladas, né, no hepatopâncreas do animal são mobilizadas para permitir a maturação ovariana e testicular. Tá? Então, o camarão ele tem essa característica de, no hepatopâncreas, ele acumular nutrientes, né, armazenar nutrientes, ou seja, ele monta, né, ele estabelece essas reservas nutritivas para utilização em momentos apropriados ou necessários. Um desses momentos é justamente a maturação gonadal, tanto dos ovários como testículos, principalmente ovariano. Então, na etapa que antecede, né, a maturação gonadal, os animais, os reprodutores, eles começam a acumular reservas no hepatopâncreas. Tá? Essas reservas, elas podem ser consumidas rapidamente, de tal forma que a dieta ela se torna a principal fonte, né, a fonte mais importante de nutrientes para os ovos, os ovócitos em formação, tá? É um animal pequeno, né? A quantidade de nutrientes que podem ser armazenados no hepatopâncreas é pequena, então vai ser utilizado, só que rapidamente acaba sendo consumido. O animal não tem mais como tirar do hepatopâncreas esses nutrientes necessários para a formação dos ovócitos, no caso da fêmea, né? Então acaba havendo uma dependência quase que exclusiva dos nutrientes obtidos via alimentação, certo? Isso é particularmente verdadeiro quando se realiza a ablação do pedúnculo ocular, tá? É utilizado quando se faz a ablação para acelerar a maturação. É um procedimento bastante conhecido, já é padrão, né? O corte ou esmagamento de um dos pedúnculos oculares, que são aquelas hastes que sustentam os olhos, né, do camarão, porque quando se faz isso, se elimina ali um hormônio que inibe a maturação, consequentemente a maturação acelera, certo? Mas aí o que, que acontece quando se faz a ablação do pedúnculo ocular? As mudanças hormonais e metabólicas que se sucedem, né, ocorrem após a ablação do pedúnculo ocular e esse processo de maturação forçada ou induzida tem, tem que se ter o cuidado para que isso não aconteça quando as reservas nutricionais do animal são insuficientes para atender, né, o desenvolvimento, um rápido desenvolvimento ovariano. Então, o técnico, o pessoal da lavicultura tem que estar consciente que no momento em que faz a ablação do pedúnculo ocular, as demandas nutricionais do animal, do reprodutor, da fêmea, aumentam rapidamente, tá? Logo, o animal tem que estar numa condição ideal em relação a reservas de nutrientes no hepatopâncreas. Além disso, deve haver um fornecimento garantido, constante, seguro de alimentos frescos e artificiais para esse animal, porque após a ablação do pedúnculo ocular, essa maturação forçada, ela se acelera, as demandas nutricionais crescem, né? De tal forma que se nesse momento crítico faltar nutrientes, seja reserva de hepatopâncreas, porque o animal não estava na condição correta para ter o seu pedúnculo ocular seccionado, tá? Cortado. Ou seja porque o fornecimento de alimentos frescos e secos artificiais não atende essa demanda aumentada do animal, tá? Isso coloca
uma carga ainda maior sobre a dieta como uma fonte de nutrientes essenciais. Vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente continua com o ponto 3, lipídios, certo?